Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores em todo o Brasil, em especial aos futuros policiais militares da Paraíba. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo para você mais uma videoaula, um aulão todo especial para você. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Se você crê, você diz o quê? Amém. Exatamente. Estamos aqui neste projeto para trazer para você esse aulão todo especial, que é um assunto especial que vai cair na sua prova, que é o direito penal militar. Eu sou professor de direito penal militar aqui na loja concurseiro, advogo na área e também atuo aí como professor para que você tenha as peculiaridades para o seu concurso público. Então, vamos iniciar aqui uma breve explanação sobre direito penal militar e não esqueça, forte candidato esses assuntos para cair na sua prova. Perfeito? Vamos lá. Bem, um tema todo especial que está lá no programa de vocês é o chamado crime militar. E é muito importante este tema, principalmente porque houve uma modificação agora recente, no ano de 2017. E essa modificação ela é muito importante e forte candidato para cair na sua prova. Vamos lá. Primeiro eu venho trazer aqui algumas considerações iniciais. Você conhece a nossa Carta Magna, a chamada Constituição Federal de 88, a chamada Constituição Cidadã. E ela preconiza lá no artigo 124, abra aí sua Constituição Federal de 88, lá no artigo 124. O que ela preconiza? Marque lá, olha. A Justiça Militar compete processar e julgar o quê? Os crimes militares. Marque aí, ó. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares, o quê? Definidos em lei. Vamos aqui rapidamente fazer uma explanação importantíssima. Nós sabemos que cabe ao Poder Judiciário a jurisdição. O que significa, professor, ser cabível ao Poder Judiciário exercer a jurisdição? Significa que é o Poder Judiciário que diz o direito a quem pertence. E quando se trata de Poder Judiciário, futuros servidores da Polícia Militar da Paraíba, lembre-se que existe o que? A chamada Justiça Especial, também chamada de Justiça Especializada. Professor, o que é isso? Faz mal com açaí? Faz mal com acarajé? O que é essa Justiça Especial, essa Justiça Especializada? É muito simples. É o seguinte, quando você vai ao médico, você precisa do quê? Ah, professor, eu estou com uma dor no coração. Opa, é importante ir no especialista, no cardiologista. Ah, professor, meu problema é na garganta, então você vai no otorrinolaringologista. Eita, porque você vai atrás de um médico especialista para tratar daquela doença, daquela situação que você precisa. A mesma ideia aqui no Poder Judiciário, em relação à competência de julgamentos. A Justiça Especial, que é a Justiça Especializada, no Brasil, são 3. Quer ver um macete para você nunca mais esquecer? Pergunte assim para mim, professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Tem Justiça Especial no Brasil? Vai uma vez, diga lá. Professor Valnei Oliveira, diga lá. Sucesso no mundo todo. Tem Justiça Especial no Brasil? A resposta é tem. Olha lá. Tem Justiça Especializada no Brasil? Tem. Pronto, acabei de te apresentar a Justiça Especializada no Brasil. A Justiça do Trabalho, letra T, a Justiça Eleitoral, letra E, e agora, para nós enveredarmos no nosso assunto, a Justiça Militar. Ah, professor, então, estou aprendendo que a Justiça Militar é uma justiça especial. Estou aprendendo, então, professor, que a Justiça Militar é uma justiça especializada. É isso? Perfeito.
Perfeito. Eu quero só deixar um adendo aqui. Se você é da área jurídica, sei lá, algum colega advogado, bacharel em direito, você deve falar, professor, isso aí é muito superficial. Não é. Nós temos uma missão aqui na Loja do Concurseiro de quê? De ser um instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Então, a minha aula, ela é uma aula que eu vou balizar. Ou seja, se você já conhece, ok, flashback, você vai só revendo. Agora, se você não conhece, passo a passo, degrau em degrau, despacito, né? Despacito, só no despacito. E aí você vai aprendendo aos poucos, tá? Então, se você já sabe, diga amém. E se você está aprendendo, diga amém também. Perfeito? Então, recapitulando, no Brasil nós temos a justiça, o poder judiciário, e nós temos 3 justiças especializadas. Mais uma vez a pergunta, tem ou não tem justiça especializada? Tem, que é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Vamos esquecer a do trabalho, que não interessa pra gente. Agora, vamos esquecer a eleitoral, que não interessa pra gente, mas interessa agora a justiça militar. Então, você já sabe que a justiça militar é uma justiça especializada. E, segundo a Constituição Federal, no artigo 124, é bem claro que a justiça militar, ou seja, a justiça especializada militar, compete o quê? Processar e julgar os crimes definidos em lei. Os crimes o quê? Definidos em lei, ou seja, aqueles crimes que estão definidos, a gente vai já ver, no chamado Código Penal Militar, no CPM, no Código Penal Militar. Perfeito? Muito bem. Vamos continuar. O parágrafo único diz que a lei, ainda do artigo 124 da Constituição Federal, ela vai disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. E olha essa observação ultra mega power importante que eu quero que você marque logo no seu material, essa observação. Qual é, professor? O artigo 124 da Constituição Federal que nós acabamos de ler trata da Justiça Militar da União. Anote isso aí. Cuidado, não vai fazer igual um aluno meu, né? Uma vez eu passando, olhando, né, nas aulas presenciais que nós ministramos aqui na nossa cidade, eu passando em todo o Brasil também, eu passando, olhando, aí o rapaz escreveu Justiça Militar da União. Não, por favor, não é Justiça Militar da União, não. É Justiça Militar do quê? Da União. Então, esse artigo 124 da Constituição Federal, quando fala da Justiça Militar, está tratando da Justiça Militar da União. Daqui a pouco a gente vai falar da Justiça Militar Estadual. Ah, professor, você é policial militar estadual. Calma, calma, calma. Fica tranquilo, não te desespere. Fique tranquilo, não se desespere, que essa aprovação e classificação será sua. Então, anote esse dado aí. Qual é a competência da Justiça Militar, então? Anote no seu material. A competência da Justiça Militar, ela é restrita. E por isso que nós estamos falando de uma justiça especializada. Porque é restrita para quê? Para processar e também para julgar os crimes militares. E como eu havia falado anteriormente para vocês, esses crimes militares, marque aí, são tipificados onde? No Código Penal Militar. Então, esses crimes militares são aqueles crimes tipificados no Código Penal Militar. Perfeito? Pode-se dizer, então, olha lá, essa informação é importante, que a competência da Justiça Militar da União, ela é exclusivamente em razão da matéria. Por isso que se diz que a competência, ela é ratione materiae, em razão da matéria. Não esqueça desse detalhe. Anote, coloque 5 asteriscos nessa informação, escreva aí do lado QS. Professor, o que é QS? Meus alunos já conhecem. Meus alunos que são dos cursos online, né? Quando eu coloco o QS, é a chamada questão sonhada. Eu falo, olha, eu sonhei que é essa questão e de repente, né? Não é sonhar, não é crime, o sonho se realiza e cai nessa prova, tá certo? Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, que você, para passar no concurso público, não precisa saber toda a matéria.
Precisa saber só o que vai cair na prova. Ah, professor, pois é, mas como eu sei? Aí que está o grande segredo. Nós não sabemos. Mas existe uma força, eu chamo de Deus, você pode chamar de força, que essa força toda especial, ela é justa. E ela vai ver que você vai estar aí madrugadas estudando, manhã, à tarde, à noite, às vezes abrindo mão da família, dos amigos, correndo atrás, estudando de forma diferenciada. E essa forma, essa força, esse Deus, ele é justo e vai ver que você é justo, você será aprovado e classificado, tá certo? Então não esqueça, fique tranquilo, não se desespere, então somente creia que essa aprovação é sua, tá certo? Muito bem, fechou essa informação até agora. Bora lá. Pergunta, é bom que minhas perguntas e respostas vêm do lado, não tem como você errar, né? Então vamos lá. É correto afirmar que a Constituição Federal conferiu competência à Justiça Militar, julgamento apenas de militares? Olha, essa informação também é muito importante. Por quê? Porque não é correto dizer que a Constituição ela trouxe a ideia de que a competência da Justiça Militar é julgamento somente militares. Lembra que nós estamos começando do começo, do início. Estou falando aqui de Justiça Militar da União. Vamos daqui a pouco falar da Justiça Militar dos Estados, nas cenas desse mesmo capítulo. Mas por enquanto, lembre-se, estamos falando da Justiça Militar da União. Então, cabe à Justiça Militar da União a competência de processar e julgar os crimes definidos em lei, os crimes que estão definidos lá no Código Penal Militar, tá certo? E o grande segredo é, lá a Constituição não diz, somente os militares serão julgados. Não. Lá não traz essa peculiaridade. Vamos ver já já que, em relação à Justiça Militar da União, tá? Tanto os militares como também é possível os particulares serem julgados na Justiça Militar. Tá certo? Da União. Então vamos lá. Atenção, é possível, anote aí, nos crimes conhecidos como militares impróprios, vamos já tratar de quais são esses crimes militares próprios e os crimes militares impróprios, tá? É possível, marque, que o civil seja julgado, levado a julgamento perante a Justiça Militar, ok? Então não esqueça desse detalhe, tá? Em relação à Justiça Militar da União, é possível sim que o civil seja levado a julgamento perante a Justiça Militar da União, tá certo? Vamos lá. Anote essa informação também. A Justiça Militar da União, ela é competente para julgar militares. Perfeito. Uma assertiva tranquila, tá? E uma questão lógica, né? É correto que a Justiça Militar da União é competente para julgar os militares. E marque excepcionalmente os civis. Em quais situações, professor? Quando eles cometerem crimes militares previstos em lei específica, que a gente vai ver já no chamado Código Penal Militar. Perfeito? Já a Justiça... Opa, eu vou até colocar de uma cor diferenciada. Olha essa informação ultra mega power importante, porque vocês, futuros servidores da Polícia Militar da Paraíba, estarão enquadrados aqui, tá? Já a Justiça Militar Estadual, marque, não processa e nem julga civis, mas apenas o que? Os militares estaduais. Futuros servidores policiais militares da Paraíba, esse assunto é recorrente em concurso público e é forte candidato para cair na sua prova. Então, só fazendo um flashback, uma volta no passado. Vamos fazer um rápido flashback. Vamos lá? Recapitulando, a Justiça Militar da União, ela tem competência de processar e julgar os crimes definidos em lei no Código Penal Militar. Perfeito. Agora, mais uma informação importante. É possível, de forma excepcional, que civis sejam julgados
né, na Justiça Militar da União. Os militares, lógico, serão julgados e os civis de forma excepcional, mas é possível. Todavia, entretanto, quando eu trato da Justiça Militar Estadual, olha aí, na Justiça Militar Estadual, ela não processa e nem julga civis. Apenas os militares estaduais, bombeiros militares estaduais, policiais militares estaduais e policiais rodoviários estaduais. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vamos lá, futuros servidores. Bem, agora eu quero que você abra a sua Constituição no artigo 42 da Constituição Federal. Nesse artigo agora nós vamos falar das polícias, da Justiça Estadual e das polícias militares estaduais. Então marque aí o seu material. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, opa, vocês aí, preste atenção, instituições organizadas com base, olha esse macete que eu vou dar para vocês aí. Por isso que eu sou conhecido como professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. Olha o macete, que isso aqui você vai estudar lá no Estatuto, né, com o nosso nobre professor, acredito que o Emerson Castro, professor da Lógica Concurseiro, um dos melhores do Brasil. E olha esse macete aí que você vai anotar no seu HD. Professor, o que é o HD? Não tem um computador? Não tem um computador? Ele não tem um HD onde armazena as principais informações do computador? Então, anote no seu HD essa informação aqui. O que é mesmo, professor, HD? São as bases institucionais da Polícia Militar da Paraíba e de todo o Brasil. O que, professor? Hierarquia e disciplina. Fale comigo. Hierarquia e disciplina. Mais uma vez. Não ouvi, fala alto, hein? Policial militar tem que ser forte, vamos lá? Isso, hierarquia e disciplina. Não esqueça desse detalhe. Professor, parece que o senhor está falando comigo. Sim, aqui eu consigo escutar você, você consegue me escutar e assim a gente vai dialogando aqui através da telinha, né? Não esqueça, hierarquia e disciplina. Professor, me dê um exemplo, eu nunca mais esquecer com policial militar que eu vou ter hierarquia e disciplina. Eu sou casado. Você é casado também, colega? Então você sabe o que é muito bem o que é hierarquia e disciplina. Eu obedeço, tá? Eu obedeço, sou disciplinado. Ela fala, eu digo sim, senhora. Ela diz, lava a louça, eu digo, beba, lava, mas não enxugo. E às vezes ela tem que se ajoelhar, falar comigo, se ajoelhar, porque eu vou para debaixo da cama para não dar problemas. Então nunca esqueça, eu sou disciplinado dentro de casa. E outro, quem é que manda? Quem é que manda? Ela que manda. Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E disciplina, seja bem disciplinado, obedeça. A hierarquia, sim. A disciplina, sim. Você é casado igual eu, homem casado, então lembre, para você manter um casamento, hierarquia e disciplina, tá certo? Bases institucionais que vieram na Constituição Federal para você, né, que vai ser bombeiro militar e policial militar nos estados, tá? Então, recapitulando, os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, marque aí, hierarquia e disciplina, perfeito, bases institucionais da polícia militar e dos corpos de bombeiros militares, são militares dos estados, do Distrito Federal e também dos territórios, tá? Dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Muito bem. Vamos lá, o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? O artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, ele traz a seguinte redação. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar, olha aí, processar e julgar militares dos estados. Verifique que é quando a Constituição falou lá da Justiça Militar da União, não falou nada, somente os militares da União, Exército e Marinha Aeronáutica. Não! Agora aqui no artigo 125, no parágrafo 4º, a Constituição falou o quê? Que a competência da Justiça Militar do Estado é processar e julgar os militares dos estados nos crimes definidos em lei, tá? E também as ações judiciais contra atos disciplinares,
tá? Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, se a vítima for civil, a competência será do tribunal do júri, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Perfeito até aí? Então, essas informações são importantes. Vamos lá. Observação, marque com 5 asterisco, coloque QS ao lado que é forte para cair na sua prova. O que é, professor? A competência da justiça militar, então, nós podemos dizer que é uma competência em razão da pessoa, ratione personae, e também uma competência em razão da matéria, ratione materiae. Tá? Então nunca esqueça, lembra que lá na competência da Justiça Militar da União, falamos que era uma competência ratione materiae, em razão da matéria, ou seja, os crimes definidos em lei. Aqui, quando falou da competência da Justiça Militar Estadual, podemos afirmar categoricamente que é uma competência ratione personae, ou seja, em razão da pessoa. Por que, professor, em razão da pessoa? Porque só julga os militares dos estados. Aqui na Justiça Militar Estadual não julga, atenção, aqui na Justiça Militar Estadual não julga civis. Lá na Justiça Militar da União julga tanto militares da União como também civis, tá certo? Então, a competência da Justiça Militar Estadual é em razão da pessoa, ratione personae, ou seja, os militares do Estado, e em razão da matéria, crimes definidos em lei, ratione, materiae. Possui também competência civil, que não existe na Justiça Militar da União, quando fala que julga as ações contra atos disciplinares militares. Tá? Muito bem. Vamos lá, futuros servidores, PMs da Paraíba. Observação, olhe, com a aprovação da Lei 12.432 de 2011, tá? Foi retirado do âmbito da competência do Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas nas circunstâncias previstas no artigo 303 do Código Brasileiro da Aeronáutica, ou seja, relacionados com o abate de aeronave hostil em sobrevoo no espaço aéreo brasileiro e que não obedeça às ordens para pouso. Então, olha só que interessante, tá? Só para a gente ver a questão da evolução da lei. Em 2011, pela Lei 12.432, retirou-se do âmbito do Tribunal do Júri a questão do abate de aeronave, que está lá preconizado no artigo 303 do Código Brasileiro Aeronáutico, tá certo? Da Aeronáutica. Então, o que acontece? Esses abates dessa aeronave hostil em sobrevoo no espaço aéreo brasileiro e que não obedecem às ordens para pouso, se eventualmente acontecer, esse abate não responderá, porque não deixa de ser um homicídio doloso, aquele que teve intenção de matar, todavia, entretanto, em defesa do Estado, né? E aí vai ser julgado pela Justiça Militar, no caso da União, e não pelo Tribunal do Júri, tá? Muito bem. Perfeito. E olha só, futuros servidores, eu até me arrepio quando eu vejo esse tema. Não que eu esteja com verme, porque eu já tomei o remédio da semana passada, né? Brincadeira, pessoal, mas eu me arrepio porque esse tema é forte, é atualizadíssimo. E nós, da Loja do Concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil, estamos sempre atualizando os nossos materiais, nossas aulas para acompanhar aí o que vai bombar nos concursos. Detalhe, a Loja Concurseiro é o curso online que mais vende no Brasil e também que mais aprova. Aprovamos na PM Piauí, PM Maranhão, PM Pará, PM Tocantins e agora vem o quê? PM Paraíba! Você vai ser a nossa grande propaganda. A nossa propaganda é o aluno falar, eu estudei, fui aprovado, classificado e assim vai. Quando eu ando por todo o Brasil, porque detalhe, eu como muito churrasco em todo o Brasil, porque os alunos vão sendo aprovados, vão me chamando e eu vou comendo churrasco em todo o Brasil, tá? E eu tenho certeza que eu vou aí na Paraíba ou em qualquer parte do Brasil que você mora para também comer esse churrasco especial. Bora lá? Bem, a Lei 13.491 de 2017, Lei
atualizadíssima do ano passado, né? Como já havia sido feito também lá pela 12.432, 2011, nós falamos lá do abate, ampliou, olha o segredo, esta lei ela ampliou as hipóteses em que a competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida não será mais do Tribunal do Júri, dilatando esse espectro de atuação da jurisdição militar. Então, é indispensável, é imprescindível frisarmos que, em regra, os crimes dolosos contra a vida de civil, olha lá, a regra é, isso é importante, hein? A regra é, os crimes dolosos contra a vida de civil continuam na competência do Tribunal do Júri. Em regra, é isso. Os crimes dolosos contra a vida de civil continuam da competência do Tribunal do Júri. Em 2011, 12.432, sobre a questão do abate, né? O que acontece? Foi retirada a competência do Tribunal do Júri. Perfeito. Agora, somente nas circunstâncias excepcionais que foram incluídos no Código Penal Militar pela Lei 13.491/2017, tá? E também nós já sabemos pela Lei 12.432, é que se atribui à Justiça Militar, ou seja, também chamada de Justiça Castrense, né, a questão deste julgamento, tá certo? Então, cuidado com o que a banca vai trazer. Ah, todos os crimes sem exceção. Calma lá, tá muito forte, muito forte. Palavras que ampliam demais, palavras que restringem demais, provavelmente estará errado. Então, a gente não pode falar que todos os crimes dolosos contra a vida serão competência do Tribunal do Júri, né, contra a vida de civil. Não. Também a gente não pode falar que não há exceção. Existe exceção sim, tá? Então, como eu falei, em regra, ainda continua a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. Excepcionando, a gente vai ver já, né, no curso online, as situações aqui que foram incluídas, né, pela Lei 13.491 de 2017, e também já vimos agora a questão do tiro de abate em relação à Lei 12.432 de 2011, tá certo? Bora lá. Vamos lá. Caminhando e cantando. Se não vejamos, vamos ver, os crimes que se enquadram no artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida, olha aí, estamos aqui lendo o artigo 9º, e cometidos por militares das Forças Armadas contra a civil, fique bem claro, militares das Forças Armadas contra a civil, mais uma vez frisando, quando falo militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Então, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra a civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto dos pontos. Então, recapitulando, esta lei, né, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, ela simplesmente olhou assim e falou, deixa eu ver, essa situação aqui já não será mais Tribunal do Júri, Justiça Militar, essa situação aqui também não será mais Tribunal do Júri, Justiça Militar, essa situação aqui também, entendeu? É o que aconteceu aqui nesta nova legislação. Vamos lá. Então vamos ver. Parágrafo 2º diz, os crimes de que trata esse artigo 9 para 2º, tá? Quando dolosos contra a vida, mais uma vez, ó, e cometidos por militares das Forças Armadas contra a civil, serão de competência da Justiça Militar da União, tá? Da União, se praticados no contexto, vamos analisar, inciso 1, do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidos pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Isso aqui nós vamos destrinchar no curso online, tá? Estou aqui só explanando para que você tenha uma noção inicial. De ação que envolva a segurança de instituição militar
ou de missão militar, mesmo que não seja missão militar beligerante, ou, vamos lá, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei, da ordem de atribuição subsidiária, realizada em conformidade com o artigo 142 da Constituição Federal. E a linha A diz, lei número 7.565, e a linha B trata do emprego das Forças Armadas, que é a Lei Complementar 97 e 99. Vamos destrinchar tudo isso aqui, lá no curso online, mas que você entenda que isso aqui foi uma exceção. Ou seja, pegou a competência do Tribunal do Júri e falou, não, agora essas situações aqui elencadas não será Tribunal do Júri, vai ser competência da Justiça Castrense, vai ser competência da Justiça Militar. Perfeito? E ainda diz o Decreto-Lei 1002, que trata do Código de Processo Penal Militar, as situações estão incluídas lá, e também a questão do Código Eleitoral. Tá certo? Então, essas situações são importantes. E tem um outro segredo também que houve nessa inovação da Lei 13.491 de 2017. Ela trouxe mudança também no artigo 9º, inciso 2, que trata dos crimes praticados por militares da ativa. Preste atenção, tá? O inciso 2 fala os crimes previstos nesse código, previstos na legislação penal quando praticados. A nova redação. Agora, olha o segredo. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Ou seja, em outras palavras, qualquer crime, anote aí, qualquer crime, mesmo que seja previsto somente na chamada legislação penal, que é no Código Penal ou em qualquer outra legislação incriminadora, tá? E não se encontre tipo semelhante no Código Penal Militar, se cometidos por militares da ativa, naquele rol de circunstâncias do inciso 2, será de competência da Justiça Militar. Futuros servidores, isso aqui é o o coração de uma questão. Porque foi a mudança da lei, foi a inovação da lei. Outrora, tá? Não existia, mas o que veio a lei no artigo 9º, inciso 2, veio mudar a lei 13.491 de 2017. Seguinte, resumindo a ópera, os crimes militares vão ser os previstos nesse código e também qualquer crime militar, qualquer crime que esteja traçado na legislação penal, que seja praticado por militares da ativa. Anote, militares da ativa. Perfeito? Muito bem. Então vamos aqui resumidamente, porque claro, tem peculiaridade, vamos aqui resumidamente falar o que é crime propriamente militar, de uma forma bem resumida, e crime impropriamente militar. Podemos dizer, resumidamente, que crimes propriamente militares são aqueles previstos apenas no Código Penal Militar. Previsto apenas no Código Penal Militar e o sujeito ativo é somente o militar. E nos crimes impropriamente militares, previstos tanto no Código Penal Militar como na legislação comum, e pode ser praticado seja por militar ou pode ser praticado por civil também. Perfeito? Tranquilos até aí. Outra coisa importante, futuros servidores, professor, eu gostei, amei essa aula, estou apaixonada pelo Código Penal Militar. Perfeito! Olha a oportunidade que a loja do concurseiro está proporcionando para vocês. Apenas R$ 277 você vai ter o curso completo. Preste atenção, futuros servidores, soldado da PM e soldado bombeiro militar da Paraíba. É curso completo. Olha o que tem o nosso curso, um diferencial de qualquer outro por aí, nesta terra. Videoaulas de teoria, igual esta que eu estou ministrando para vocês. Detalhe, exercício e olha um grande segredo, um simulado. Além disso, revisão de véspera online, além uma apostila em PDF. Futuros servidores, é um investimento. Isso é um investimento. Se você conhece algum futuro servidor de outro estado, Tocantins, Maranhão, Pará, fale da loja concurseiro, pergunte para ele se ele foi nosso aluno. Ele vai lhe falar que o nosso material é diferenciado, tá? Justamente porque aplicamos simulados,
Fazemos revisão de vésperas online só com a questão sonhada, exercício, teoria, apostila em PDF. Futuros servidores é algo ultra mega power importante. Somente R$ 277. Olha o segredo! 12 vezes você pode comprar no cartão. E comprar em 12 vezes, aí não sei, vai sair super tranquilo, super suave, né? É um investimento. Vou lhe falar uma coisa, nessa vida nós temos que investir, tá? Em nós mesmos. E eu te dou a plena convicção que é um material fundamentado, não só a minha aula, mas as demais aulas, professor Emerson Castro, na parte de legislação mesmo, que trata do estatuto de vocês, professor Pinon, professor Helder, é um grupo de professores aqui que realmente são dedicados e que amam o que fazem, tá? Eu ainda te digo mais, hein? Eu tenho certeza, né? Estou orando por isso, que eu irei comer esse churrasco aí com vocês nesta aprovação e classificação. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, acredite que é hora de vencer, porque essa força vem de dentro de você. Tá certo? Vamos para os exercícios para nós finalizarmos. Já estou com saudade de vocês, mas eu sei que eu vou encontrar vocês no curso online. Vamos lá? Exercícios. Questão número 1. No que se refere aos crimes militares e às medidas de segurança adotadas nesses casos, julgue o item subsecutivo. O militar que cometer homicídio contra outro militar dentro de um quartel cometerá um crime propriamente militar, pois o ato terá sido praticado nessa condição. Então, mais uma vez, o militar que cometer homicídio contra outro militar dentro de um quartel cometerá um crime propriamente militar, pois o ato terá sido praticado nessa condição. Certo ou errado, futuros servidores? Está o quê? Errado. Por quê? Porque o homicídio, ele é preconizado tanto no Código Penal Militar, como também no Código Penal Comum. E a gente vai aprender que o crime propriamente militar, como nós falamos anteriormente, é aquele que está descrito somente no Código Penal Militar. Vou dar um exemplo rápido, vamos lá? A deserção, vocês vão aprender, né? Entre outros crimes também nós temos aí motim, revolta, esses são propriamente militares, estão somente lá no Código Penal Militar, tá? Então o homicídio, ele é um crime que está tanto no Código Penal Militar como também no Código Penal Comum, então é um crime impropriamente militar. Errado a questão número 1. Vamos para a questão número 2. A definição de crime militar no ordenamento da lei é chamado ratione legis. Ou seja, a definição é no ordenamento da lei, ratione legis. Certo ou errado, futuros servidores? Certo. Perfeito. Ah, professor, mas não é ratione materiae? Ratione materiae, em razão da lei, em razão da matéria. Então está corretíssimo, é ratione materiae, mas está correto também dizer que a definição de crime no ordenamento da lei, ou seja, ratione legis. Perfeito, corretíssimo esse artigo, essa questão número 2, tá? Crime militar é aquele crime definido, né, em legislação definida em crime militar no Código Penal Militar. 3. QS. O que é essa, professor? Questão sonhada. Essa questão é questão sonhada, hein? Marque aí com 5 asterisco. Sobre os crimes militares em tempo de paz, é correto afirmar que os crimes dolosos contra a vida de civis, tá? De civis que os soldados do Exército cometerem nas atividades de garantia da ordem, da lei da ordem, no caso a lei complementar número 97, né, de 9 de junho de 99, no Rio de Janeiro, exemplificando, tá? É um exemplo só. Serão de competência da Justiça da União. E aí, futuros servidores, olha, crimes dolosos contra a vida de civis, tá? Mas no que se trata da garantia da lei da ordem, que é a lei complementar número 97, que a gente vai destrinchar lá no nosso curso online. E aí, futuros servidores, certo ou errado? Está o quê? Certíssimo através da inovação da lei em 2017. Essa questão, ela é uma questão sonhada e é forte para cair na sua prova. Perfeito? É isso aí, hein? Tem a questão número 4 ainda. Outra questão sonhada. Todos os crimes dolosos contra a vida de civil
praticados por militares dos estados são de competência da Justiça Comum, Tribunal do Júri. Mais uma vez, todos os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos estados são de competência da Justiça Comum, ou seja, do Tribunal do Júri. Certo ou errado? Está o quê? Certíssimo! Olha quem está falando, e você tem que ficar atento, a banca vai querer trazer essa confusão. Estou falando de policial militar dos estados, realmente. O policial militar do estado que cometeu um crime doloso contra a vida de civil vai ser competência, sim, do Tribunal do Júri da Justiça Comum. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos lá. Questão número 5, questão sonhada também. A Lei 13.491/2017 atingiu consideravelmente os militares dos estados, não afetando em nada os militares da União. E aí, futuros servidores, certo ou errado essa assertiva? Deixa eu dar me ajeitar aqui, você dá um pause. E aí, futuros servidores, certo ou errado? Está o quê? Errado, futuros servidores. Como dizia o meu filho quando era pequeno, é ao contrário. No caso, é ao contrário, pessoal. Atingiu consideravelmente os militares da União e não os militares dos estados. Tá certo? Muito bem, questão número 6. No atual Código Penal Militar, são prescritos os crimes militares e regulamentadas as infrações disciplinares. Certo ou errado? Deixa eu me preparar para dar um pause. E aí, futuros servidores? Certo ou errado? Está o quê? Errado, porque você vai aprender comigo que não estão regulamentadas as infrações disciplinares no Código Penal Militar, tá? Não estão, só estão lá somente os crimes militares, tá certo? Perfeito, então está errada essa assertiva. Muito bem, vamos lá. Mais uma vez, não esqueça do nosso curso online, tá? São várias oportunidades aí que você tem, né, em toda a rede da internet, mas este aqui eu assino embaixo. O Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, porque eu faço parte dessa equipe. Eu conheço o compromisso dos colegas aqui de todas as áreas. Quando nós entramos no projeto, é realmente para fazer de tudo para aprovar. E é esse o projeto da sua aprovação, tá? Polícia Militar da Paraíba, soldado PM, soldado do Batalhão Militar, Bombeiro Militar, R$ 277, curso completo, com vídeo aula de teoria, com exercícios, um simulado, revisão de véspera, mais apostila em PDF, tudo em 12 vezes, tá? Pode ser feito em qualquer cartão, Mastercard, Visa e vários cartões aqui. Não perca essa oportunidade. Entre no nosso site www.lojaconcurseiro.com.br e adquira este material. Muito obrigado, eu quero agradecer Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Estou lhe aguardando para juntos caminharmos neste curso online, tá? E nunca esqueça, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Um abraço e até o nosso próximo.